Graça e paz, meu nome é Fernando. O meu é Maurício. E nós estamos aqui para estar apresentando a história de Jonas, do livro do profeta Jonas. E antes de iniciar, eu gostaria de estar orando ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que o Senhor preparou desde a eternidade, Pai. Muito obrigado porque nós estamos aqui com saúde, estamos aqui, ó Pai, para estar estudando mais da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento. Abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, que sejamos usados por Ti, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos para a edificação do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Profeta Jonas, a palavra Jonas significa pomba. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, do Reino do Norte, do século 8 a.C. Ele era de uma aldeia de Zebulon, localizada nas vizinhanças de Nazaré. Predisse a expansão territorial conseguida por Jeroboão II às custas da Assíria, segundo consta no livro de 2 Reis 14:25. Jonas é também o personagem do livro que traz o seu nome, o quinto livro dos profetas menores. O livro de Jonas não fornece qualquer indicação sobre seu autor. O próprio Jonas talvez tenha escrito, mas o livro, em parte alguma, emprega a primeira pessoa do singular. A probabilidade de uma data posterior ao século 8 a.C. é indicada pelo que fica subentendido em Jonas, capítulo 3, versículo 3. Nínive não existia mais. Ela foi destruída em 612 a.C. A ênfase universalística do livro é frequentemente reputada como protesto contra o espírito ultranacionalista dos judeus, depois dos tempos de Esdras. O ponto de vista universalístico não indica definitivamente uma data pós-exílica. O livro teria recebido aceitação e pronto reconhecimento depois do tempo de Esdras. Nínive, uma cidade principal e última capital da Assíria, era uma das cidades do norte fundadas por Nimrod, depois de haver partido de Babel. Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de marcha. Era uma das 4 maiores cidades da Assíria, ao lado de Assur, Calá e Arbela. Uma cidade que tinha como protetora Istar, a deusa do amor e da guerra. Por sua importância comercial e geográfica, Nínive foi transformada em uma das capitais do império do reinado de Sargão II, de 721 a 705 a.C., e no tempo de Senaqueribe, 704 a 681 a.C. Se tornou a única capital do Império Assírio. Neste período, o rei fortificou a cidade, estabeleceu um novo palácio e fez grandes construções. Seus sucessores também construíram outros palácios e templos. Nínive, a capital da Assíria, era uma cidade muito grande para aquela época, uma população de aproximadamente 120 mil habitantes. Os assírios se tornaram famosos por sua crueldade. De acordo com os registros da história, eles empalavam e queimavam vivos os povos dominados. Para atingir seus objetivos, os assírios usavam meios violentos e inescrupulosos. Nínive se tornou símbolo da maldade dos imperadores que dominaram o Antigo Oriente, dos oficiais e de todo o exército que agiam de maneira brutal. Por diversas vezes, o povo de Israel experimentou a opressão da Assíria. Em 722 a.C., Samaria foi invadida e transformada numa província da Assíria. A elite foi deportada e substituída por uma estrangeira. O Reino do Sul, Judá, passou a pagar tributo à Assíria em 732 a.C. Em 701 a.C., Senaqueribe, rei assírio, invadiu o Reino do Sul e apoderou-se de 36 cidades-fortalezas. O povo de Israel, tanto do norte quanto do sul, experimentou da própria pele a violência do Império Assírio.
Quando o livro de Jonas foi escrito, Nínive já não existia havia mais de 2 séculos, mas permanecia como símbolo de cidade má e opressora. No livro de Jonas, Nínive é salva, mas no livro apócrifo de Tobias, escrito um pouco antes, ela é destruída. Afinal, qual é o objetivo do autor do livro de Jonas ao mostrar compaixão de Javé por um dos grandes inimigos de Israel? Qual a grande cidade da época do livro? Trata-se de Suzã, principal centro administrativo do Império Persa. Ou o livro de Jonas quer fazer referência aos vários povos estrangeiros que moravam em Judá? Ou hoje, qual desafios enfrentamos na grande cidade? Quais são os maiores inimigos do nosso povo? Aceitamos que a compaixão e a misericórdia de Deus também sejam para eles? Na sequência, o irmão Maurício dará continuidade à explicação. Fernando, ele cuidou da parte histórica. Eu vou cuidar um pouco mais da parte prática. Vou fazer o resumo do livro de Jonas. A história do profeta Jonas é muito didática, pois tem ensinado há mais de 2000 anos, homens, mulheres e até crianças, sejam judeus ou gregos, crentes ou ateus, do mais velho até o mais novo. Muitas lições preciosíssimas que podem mudar o rumo de nossas vidas. Lições essas que Deus deixou de presente para nós, pois o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então vamos conhecer, aprender e praticar essas lições reveladas no livro do profeta Jonas, que é curto. É um livro que tem 48 versículos divididos em 4 capítulos, que eu vou tentar resumir e trazer alguma dessas lições para juntos aprendermos e praticarmos. A palavra do Senhor no livro de Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas e lhe deu uma ordem. Eu comparo Jonas com um crente dos nossos dias, que se revolta, se rebela com Deus e se desvia do seu caminho. Um homem que tinha ministério separado e treinado por Deus. Deus é dono de tudo. E se ele deu uma ordem, você tem 2 opções. Ou você obedece ou você desobedece. E se você desobedece a Deus, você está em pecado. E a ordem era para que ele fosse para Nínive, clamar contra os seus habitantes, pois a maldade deles havia ultrapassado os limites estabelecidos por Deus. E por isso eles iriam sofrer juízo. Jonas tomou a pior decisão. Ele desobedeceu a ordem de Deus e fugiu para uma direção contrária. Ele pegou um navio, pagou passagem. Preste atenção, ele pagou passagem. Ele não entrou clandestinamente. Então tome muito cuidado com quem entra na sua vida, com quem entra na sua casa, para quem entra no seu ministério, quem você deixa entrar no seu ministério. Ore, pergunte a Deus se essa pessoa, esse caminho que você está tomando vai ser bênção ou se vai ser peso para a sua vida. Jonas queria ir para longe da presença do Senhor, mas tem como fugir de Deus se ele é onipotente, onipresente e onisciente? O salmista Davi escreveu no Salmo 139 assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Deus mandou ao mar um grande vento e se fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então os marinheiros, assustados, começaram a jogar as coisas fora, começaram a jogar os objetos fora. E na vida de quem está longe da presença do Senhor e quem está desobedecendo o Senhor, é assim. Você vai começar a ter que abrir mão, você vai começar a perder coisas, oportunidades e pessoas importantes para você. Jonas, porém, estava dormindo num sono profundo, ao contrário dos outros, estavam com muito medo.
Só que a sua atitude não passou desapercebida. Eles resolveram jogar sorte e caiu sobre Jonas e começaram a questioná-lo quem ele era, de que povo ele era e qual a ocupação dele. Quando ele confessou, os homens se encheram de temor, pois apesar de servirem outros deuses, a palavra do Senhor diz que a natureza revela a Deus. E que perguntaram a ele o que eles precisavam fazer para que tudo se acalmasse. Jonas falou para eles jogarem no mar. E quando eles o fizeram, tudo voltou ao normal. Então, eles, ao verem o poder e a glória de Deus, temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas foi tragado pelo peixe e permaneceu lá 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No capítulo 2, Jonas, nas entranhas do peixe, orou ao Senhor. Não espere as coisas apertarem, não espere as coisas ficarem difíceis para buscar ao Senhor, para se arrepender. Ore diariamente, busque o Senhor diariamente, assim como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,6. Ele disse que na sua angústia clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Mesmo nós, quando somos desobedientes e teimosos, Deus ainda nos ama e nos ouve. Jonas teve fé que o Senhor iria salvá-lo, porque mesmo lá, naquele abismo, durante 3 dias e 3 noites, ele creu no livramento e nas misericórdias do Senhor. Então ele se dobra e se declara que será sacrifício, e o que ele votou iria pagar. Em Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então Jonas se reconcilia com Deus, renova a sua aliança, e Deus dá uma ordem ao peixe que vomita Jonas em terra seca. É interessante que Deus fala com o mar obedece. Deus fala com o vento e o vento obedece. Deus fala com o peixe e o peixe obedece. Porque nós, filhos de Deus, que conhecemos a sua força, a sua glória e o seu senhorio, temos dificuldade em obedecê-lo? No capítulo 3, a palavra do Senhor veio a mesma palavra para Jonas, para ir a Nínive e clamar contra o povo. Dessa vez ele obedeceu, andando pela cidade e avisando que em 40 dias eles seriam destruídos, se não se arrependessem da sua maldade. E todos na cidade creram, do maior ao menor, inclusive o próprio rei proclamou jejum. Nem homens, nem animais iriam nem comer, nem beber. Se cobririam de panos de saco e clamariam a Deus e se arrependeriam cada um do seu mal e da violência que tinha em suas mãos. Irmãos, o verdadeiro arrependimento não é quando você é pego no erro e fica chorando. O verdadeiro arrependimento é quando você não volta a fazer as velhas práticas, quando que tanto incomoda o Senhor. Assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher que iria ser apedrejada. Ele diz assim: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Deus, que sonda os corações, viu que aquele povo se arrependeu verdadeiramente e não destruiu a cidade. No capítulo 4, Jonas, vendo o arrependimento do povo, ficou irado, ao invés de glorificar a Deus, porque como boca de Deus, ele cumpriu com exatidão o seu chamado, trazer ao povo o arrependimento. Então ele falou para Deus que por isso que ele tinha fugido, porque sabia que Deus era bom. E ainda fala que prefere morrer do que ver aquele povo perverso convertido. O céu não é para um grupinho seleto, para um grupinho pequeno. O céu é para quem se arrepende, para quem ouve a Deus. E nós não podemos julgar, porque só o Senhor pode julgar. Nós não conhecemos a história de cada um, nós não conhecemos a motivação de cada um. Então, recolha as suas pedras, pare de jogar pedras, pare de julgar. E olha que interessante, Jonas estava julgando, mas também estava em pecado.
pois não estava tendo amor ao próximo e estava em rebeldia. O perdão foi para Nínive, mas também foi para os homens do navio e para Jonas. Então, se você caiu, se você pecou, faça igual o rei Davi declara no Salmo 51, após a sua queda. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não te expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Jonas, revoltado, saiu da cidade, fez uma cabana e sentou embaixo dela para ver o que iria acontecer. Deus fez nascer uma boboreira que subiu e fez sombra para Jonas, para aliviar o seu cansaço. E ele ficou grato por aquele presente de Deus. Porém, no outro dia, Deus enviou um verme que matou a boboreira. Jonas ficou revoltado e falou para Deus que queria morrer novamente. Então Deus dá mais uma lição para Jonas. Pergunta para ele se era certo ele ficar irado pela boboreira, que ele não teve nenhum trabalho no nascimento dela. E ele disse que sim. E como Deus poderia não ter compaixão de homens, mulheres e crianças e animais que são ignorantes, que não sabiam discernir o que era direito e o que era esquerdo e não conhecem a Deus. Assim como no livro de Jonas, no mundo de hoje, há muitas pessoas que não conhecem a Deus e não o servem. Porém, ele ama a todos, pois Deus é amor. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E assim devemos ser sal e luz, espalhando as boas novas a todos em todo o tempo, mesmo nas dificuldades que encontraremos no meio do caminho. Obedecer a Deus e praticar a sua palavra. E se cairmos, vamos nos levantar e voltar ao primeiro amor, não julgando, mas tendo amor pelas vidas. Assim como dizem em 1 Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Fernando. Glória a Deus, que o nome de Deus seja glorificado através desse estudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor preparou, Pai, para estarmos aqui. Obrigado por você que está ouvindo, que ouviu essa mensagem. Que essa mensagem, essa semente, que é a palavra de Deus, venha frutificar no meu, no seu, no nosso coração. Que ela possa gerar muitos frutos e que esses frutos permaneçam. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e falou com cada um de nós individualmente, Senhor. E que ela venha, Senhor, ó Deus, retornar a Ti, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, faz aquilo que Te apraz, ó Pai. A Tua palavra, ela nos fortalece, nos edifica e nos transforma, Pai. Que esse exemplo de Jonas, ele possa ser, ó Pai, exemplo para nós no nosso dia a dia, amando as pessoas e também vendo os nossos passos no dia a dia, o nosso comportamento, como que está sendo nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém.